Vou chamar aqui. Só um minuto aqui. Boa noite. Estão ouvindo bem? Boa noite, estou. Boa noite. Beleza. Boa noite. Fazer a chamadinha, hein? 17h20. Tá, dia 27. Ver quem está presente aí. Angélica, Elias, Angélica, Elias, João Vitor e Vitor. Tá? João Vitor e Vitor. É o Vitor? Vitor de Andrade. Estamos aqui, pessoal. Eu vi. Vitor Andrade. Você me deu presença aí, pessoal? Dei. Aqui, ó. Vitor de Andrade, ó. Ah, sim. As notas vocês já viram, né? Uhum. Não, vi ainda não, vou olhar agora. Ué, Moça, até uns dias errados, já vi. Eu tô Vai, esperando os outros. como cara, é? Tá demorando, os outros professores. Botei semana passada, não foi? Foi. Quem fez? Fizeram os exercícios que eu passei na aula passada? eu não fiz não. Também não. Pois é, gente, tem que treinar, cara. Naquele dia minha internet caiu, pessoal. Aí eu fui olhar, não achei não. Não vi, não sei não. Não achou? Eu não vi não, lá em download não. Vou até olhar aqui. Você tá no computador? Tô indo agora lá. Entra Deixa eu no seu. Tô entrando aqui agora. Mandei esses exercícios aqui, ó. Quer ver, ó? Não tá em atividade discursiva? Não sei não. Não, tá não. Tá acompanhando esse tem de Tá atividade. em material. Quer ver? Dia 20, tá aqui. Deixa eu ver aqui. Foi dia 20, não foi? Aí, A última aula? foi. Ah, Deixa eu apareceu. ver aqui. Disponibilização.
Aqui, ó, exercício de derivados. Aqui, ó, dia 20, ó. Era só baixar aqui, ó. Vocês entram aqui, disponibilização de material acadêmico. Aí tem um plano da aula, só para dizer o que é que vai ser visto, o que é que vocês vão fazer. E aqui embaixo, exercício de derivadas parciais. Aqui tem um link para baixar, ó, fazer o download do arquivo. Seriam esses exercícios aqui, ó. Bom, o que eu vou fazer hoje? Vou resolver aqui alguns e vamos continuar o assunto. O assunto agora é derivada de ordem superior, né? Ou seja, a derivada da derivada. Tranquilos aí? Tranquilo, pessoal. Resolver aqui alguns, ó. Começar aqui com... Dá 1, 2, 3, 4. Da 1 a 4 é muito parecido. Vou resolver aqui a 4. Né? Inserir uma equação aqui. Por que não está deixando? Ei. É porque tá no WordPad, não? Não. Vou abrir um novo aqui, que aí eu resolvo. Tem uma equação aqui. F de xy igual... Fazer esse exemplo aqui, ó. X à quinta mais 3x a quarta questão. Elevado a 5. Vou copiar ela aqui. Mais 3 x ao cubo y ao quadrado. Mais 3xy à quarta. Acho que é isso aqui, né? Vou só aumentar mais o zoom. Então, o exemplo, a quarta questão é essa daqui. Dá para enxergar aí de boa, né? E eu quero calcular as derivadas parciais. Então, vamos chamar aqui de fx. Se eu chamar de fx, eu estou indicando que eu vou derivar essa função em relação a x. Estão escutando e estão vendo? Tudo tranquilo? Sim. Tá de boa. Beleza. Então, olha só, para derivar em relação a x, o que você tem que fazer? Você tem que considerar que y é constante. É como se fosse um número. É como se fosse, por exemplo, esse y ao quadrado aqui e esse 3 fosse a mesma coisa, fosse um número só. 3y ao quadrado é um número. Então, é uma constante. Certo? Então, vamos derivar em relação a x. Que é a derivada de x à quinta?
derivada de x aqui, então o 5 desce para cá, tirando 1 daqui, fica 5x à quarta. Essa é a derivada. Mas, aí derivando isso aqui em relação a x, ó, copiar isso aqui, ó, lembrando que 3y ao quadrado é uma constante, ela vai ficar aqui. Eu vou derivar só o x ao cubo. X ao cubo, esse 3 desce multiplicando, ó, 3 vezes 3 dá 9, tirando 1 daqui fica 2. O 3 desce para cá, o 3 vezes 3 dá 9, tira 1, fica 2. Fica 9x ao quadrado, y ao quadrado. Tanto faz, esse y ao quadrado ele pode estar aqui, como ele pode estar aqui também, já que isso aqui é uma multiplicação, isso aqui não importa. Eu prefiro até que vocês deixem aqui como está aqui, ó. Só trazer o 3 aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9, tira 1, fica 2. Lembrando que esse y ao quadrado é uma constante, porque eu estou derivando em relação a x. Mas, a derivada disso aqui, em relação a x, a derivada de x é quanto? É 1. Então, se a derivada de x é 1, ó, isso aqui some. E fica a própria constante, 3y à quarta. Porque o 3 e o y à quarta são constantes. Então, está derivada aí em relação a x. Tá vendo que não tem segredo, cara. Agora, a derivada em relação a y. Chamar aqui de y. Aqui igual, ó. Derivar a função, viu? A função é essa, ó. Vou até copiar aqui embaixo. Tem a derivada de x à quinta em relação a y. Como não tem y aqui, não tem y, então isso aqui é tudo constante, já que eu estou derivando o y, o x agora é constante. Então, como não tem y, a derivada é zero. Derivando esse termo aqui, ó, em relação a y, esse 3x ao cubo é uma constante. Então, esse 2 desce multiplicando tudo aqui, ó. 2 vezes 3x ao cubo, que vai dar 6x ao cubo. Tira 1 do 2, fica 1. E y elevado a 1 é a mesma coisa de y. Derivando essa parte aqui, ó, em relação a y, esse 4 vem para cá multiplicando esse 3x. 4 vezes 3x dá 12x. Tira 1 do 4, fica 3. Então, aqui, ó, 4 vezes 3, 12. 12xy ao cubo. Portanto, aqui é a derivada em relação a x dessa função e aqui é a derivada em relação a y. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Tá de boa. Tá de boa. Angélica, Elias. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tudo bem. E fizeram os exercícios, não? Não, fiz não. Eu nem sabia desses exercícios, eu não assisti a aula passada ainda. Ah, você perdeu a aula passada? Perdi a aula passada. Aí você não assistiu ainda não? Ainda não. Pois vai lá no YouTube, porque senão, a não ser que se você acompanhar aqui agora, né? Aí vai depender aí de você. Ok. Então, olha só. Fazer outro exemplo. Eu fiz a 4, viu? Depois vocês façam. São 24, 25 exercícios. Acabei de fazer a 4. Vou fazer agora. Vai ter a 5, a 6, que é do mesmo exemplo, assim, do mesmo tipo. Vou fazer a 5. f de xy é igual a x vezes e elevado a 3y. A função é x vezes e elevado a 3y.
Não é essa. Isso aqui eu vou calcular. Então, eu quero determinar aqui as derivadas de f de x, y, né? Em relação a x e em relação a y. Vou só conferir se é x elevado vezes 3y. Beleza. Ó, que é uma multiplicação, viu? Em relação a x, o y é constante. Então, esse termo todinho, ó, é elevado a 3y, é uma constante. É um número. Por quê? Porque se y é um número, imagine que y fosse 2. 3 vezes 2 é 6 e é elevado a 6 também é um número. Então, quem é a derivada disso aqui? É a mesma coisa de pegar essa constante, né? A derivada de x é 1 e 1 vezes essa constante é a própria constante. Então, copiar aqui, que aí eu deleto. A derivada em relação a x é essa constante aqui, é elevada a 3y. Em relação a y, aí o x já vira constante. E aqui está multiplicando, ó. Então, eu só tenho que derivar isso aqui, ó, que é a derivada da exponencial. Lembra? Lá do cálculo 1. A derivada da exponencial é ela mesma, e aplicando a regra da cadeia, eu ainda tenho que derivar esse expoente aqui, ó. Então, a derivada disso aqui em relação a y fica... O x permanece, porque é constante. A exponencial de 3y permanece, porque também a derivada da exponencial é ela mesma. Só que eu ainda tenho que multiplicar isso tudo aqui pela derivada daqui de cima. Derivada de 3y em relação a y é 3. Então, fica 3x vezes e elevado a 3y. Ou você pode deixar assim também. Eu prefiro deixar aqui, ó. Fica mais organizado. 3x vezes e elevado a 3y. Lembrando mais uma vez, a derivada da exponencial é ela mesma. Aí, como aqui tem uma funçãozinha, 3y, você ainda precisa derivar aqui em cima. Por isso que eu derivei 3y e ficou só o 3. Então, assim está resolvido aí, ó. Essa 6 é no mesmo esquema. Fazer a seta aqui, ó. X menos y, x mais y. Será que é assim? X menos y, x mais y. Então, bora lá. Para derivar isso aqui, ó, eu tenho uma fração. Se eu tenho uma fração, eu vou usar aqui regra. Aquela regra do quociente, né, de derivadas. Que é a derivada da primeira, derivada do numerador, vezes o denominador, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido por isso aqui ao quadrado. Lembram? Lá do cálculo 1, regrinha do quociente. Então, quem não lembra, pega a tabelinha lá ou vai lá no livro para revisar essa regra. Então, deixa eu só copiar a fração aqui. Olha só, a derivada do numerador em relação a x, a derivada de x é 1, né? A derivada de x é 1. A derivada de menos y é 0, porque y é constante. Então, a derivada da primeira, que é 1, vezes
o denominador, x mais y, menos, agora, a derivada daqui, essa daqui, ó, a primeira vezes a derivada daqui, ou a derivada daqui vezes essa primeira, tanto faz. Então, vezes a primeira, eu vou até repetir assim na ordem. Eu estou repetindo o numerador. Vezes a derivada do denominador em relação a x. Quem é a derivada de x? É 1. Derivada de y é 0. Então, aqui fica 1. Esse 1 nem precisa pôr, viu, gente? Eu estou pondo aqui só para vocês terem a ciência que eu estou aplicando a regra do quociente. Depois pode ficar isso aqui, só x mais y menos x menos y. Aí tudo dividido pelo denominador ao quadrado. Essa é a fórmula. Então, aqui eu posso colocar, ó, a fórmulazinha. Isso aqui é o quadrado. Então, essa é a derivada desta função em relação a x. Se quiser simplificar, pode mexer, né, que fica igual 1 vezes isso é isso, ó, isso aqui vezes 1, fica x mais y menos x menos y. X menos x corta, ó. Esses 1 somam. X menos x corta, y menos com menos mais, y mais y dá 2y. Esse 1 vai embora. Esse 1 vai embora. Aí esse menos, ó, fica menos x, ó. Vai cortar, né? Mas tá bom. X com menos x corta. E y menos com menos mais. Y mais y, 2y. Resolvendo isso aqui em cima, ó, fica 2y. Então pode deixar assim. Ou pode deixar assim também, que assim tá certo. Porque depois a gente vai atribuir valores para x e para y. Aí é só substituir aqui. E a derivada em relação a y? Copiar isso aqui. Vai ficar a derivada daqui em relação a y. Então, a derivada de x é 0, porque x agora é constante, já que eu estou derivando em relação a y. A derivada de menos y é menos 1. Menos 1. Vezes a segunda, então eu repeti aqui, ó, x mais y. Menos da fórmula. Repete agora o numerador, ó, x menos y. Vezes a derivada daqui em relação, daqui de baixo, em relação a y. A derivada de x é 0, porque é constante. E a derivada de y é 1, que está aqui. Sobre o denominador ao quadrado. Então, o que mudou aqui foi só esse menos. E se eu quiser atualizar aqui, ó, simplificando, ó, fica menos x. Ó, fica menos x. Com menos x dá menos 2x. Menos y com mais y. Porque menos com menos é mais. Menos y com mais y eu corto. Fica menos 2x sobre isso aqui. Mais uma vez, pode também parar por aqui. Não precisa simplificar, porque aqui está fácil até de simplificar. Mas vai ter casos em que isso aqui é muito grande, a simplificação. Por isso que não precisa perder tempo simplificando. Pode parar por aqui mesmo. Tranquilos? Que eu vou deixar o restante para vocês fazerem, porque eu quero explicar um assunto de derivadas de ordens superiores. Fazer mais um aqui para baixo.
fazer essa 24. Mostre que se z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x menos y, então x vezes a derivada de z em relação a x mais y vezes a derivada de z em relação a y é igual a z. Beleza? Então, vou escrever essa função aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos lá. Z. X ao quadrado mais x menos y. Ó, a função é essa aqui. Deixa eu aqui. Ó, se z é isso aqui, eu preciso, ele está pedindo para provar que x vezes a derivada de z em relação a x e a derivada de z em relação a y, isso tudo aqui é igual a z, ó. Eu preciso derivar z em relação a x e eu preciso derivar z em relação a y. Estou aqui na questão 24. Então, vamos calcular dz dx e dz dy. Então, calculando, vou chamar aqui de z. Zx significa dz dx, a derivada de z em relação a x. Então, bora lá. A derivada de z em relação a x, ó. A derivada disso aqui, ó, do numerador em relação a x. A derivada de x ao quadrado é quem? É 2x. 2x vezes a derivada de y ao quadrado é zero, que é constante. Então, aqui em cima fica só 2x, a derivada do numerador. Aqui embaixo você repete, porque é a fórmula. É a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. Vou até colocar aqui ao quadrado já. Menos... Agora, repete essa primeira aqui, ó. Vou dar até um Ctrl C aqui. Copiar aqui dentro. Vezes a derivada daqui de baixo, que é a derivada de x menos y em relação a x. A derivada de x é 1. A derivada de y é 0. Sobre isso aqui ao quadrado, então tá isso aí, ó. A derivada de z em relação a x é isso aqui, ó. Só repetindo, ó, a derivada do numerador é 2x, depois eu repito o denominador, menos, repito o numerador aqui e multiplico pela derivada daqui de baixo, que é 1. Sobre o denominador ao quadrado, que é aquela propriedade da regra do quociente das derivadas. Então, a derivada de z em relação a x é isso aqui. Eu acho que como ele está pedindo para provar, provavelmente a gente vai precisar fazer uma simplificação. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim. Agora, vamos calcular zy. Zy. Vamos lá. Agora, como eu estou calculando zy, o x agora é constante. Então, vamos derivar o numerador. Quem é a derivada de x ao quadrado? É 0, porque é constante. Quem é a derivada de y ao quadrado? 2y. Então, aqui fica 1y. Repito a segunda, que está aqui, menos da fórmula. Repito a primeira, que está aqui. E aqui eu multiplico pela derivada daqui
que no caso é a derivada em relação a y. A derivada de x é 0 e a derivada de menos y é menos 1. Menos 1. O menos daqui do menos 1 eu vou substituir por um mais aqui, ó, porque menos com menos é mais. Para não colocar o menos 1 aqui. O menos 1 aqui, ó. Sobre o denominador ao quadrado, que aqui eu não mexo. Então, aqui eu já tenho a derivada de z em relação a x e eu tenho a derivada de z em relação a y. O que a questão está pedindo? Pedindo ainda para eu multiplicar, ó, x vezes a derivada de z em relação a x, mais y vezes a derivada de z em relação a y. Ele está dizendo que isso tudo aqui tem que dar z. Então, vamos provar. Isso quer dizer que, ó, pela questão, ó, ele diz assim, ó, x vezes a derivada mais y mais y vezes a derivada de y, deixa eu ver se é assim, x é x, y é y. X é x, y é y. Ele está dizendo que isso tudo aqui tem que ser igual a z. E quem é meu z? Meu z é isso aqui, ó. Então, bora provar? Para provar, eu preciso agora substituir aqui, ó, zx, que é isso aqui, aqui. E eu preciso substituir zy aqui. Antes de substituir, eu vou simplificar, já que vai ter que fazer conta aqui de todo jeito. Então, vamos simplificar aqui em cima. Vamos simplificar isso aqui, ó. 2x vezes x, eu vou multiplicar esse por esse. 2x vezes x vai dar 2x ao quadrado, né? Deixa eu só copiar isso aqui. E copiar isso aqui. Ó, 2x vezes x vai me dar 2x ao quadrado. 2x vezes menos y vai me dar menos 2xy. Eu fiz esse vezes esse e esse vezes esse. 2x ao quadrado menos 2xy. Esse menos aqui permanece. X ao quadrado mais y ao quadrado vezes 1 é o próprio x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui embaixo permanece como está. Igual. Ó, 2x ao quadrado menos x ao quadrado. Fica x ao quadrado. Certo? 2x ao quadrado menos x ao quadrado fica x ao quadrado. Isso aqui vai embora. Menos 2xy menos y ao quadrado. Aqui eu tenho que deixar do jeito que está aqui. Mas se vocês observarem aqui em cima agora, ó, será que dá para simplificar? Dá não, né? 2x menos x a x ao quadrado, menos isso e menos. Dá não. Então, simplifiquei para quê? Porque se isso aqui fosse um mais, ó, isso aqui era a mesma coisa de x menos y ao quadrado. Era a mesma coisa daqui de baixo, ó. Se você desenvolver isso aqui fica x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Mas como é menos, então eu já simplifiquei e fica isso aqui mesmo. Vou só tirar esse parênteses aqui, porque não tem precisão do parênteses. Simplificando esse de baixo aqui, ó. Qualquer dúvida, fala aí, hein?
Estou escutando a voz de ninguém. Simplificando, isso aqui vai ficar, ó, 2y vezes x dá 2yx. 2y vezes menos y dá menos 2y ao quadrado. 2 ao quadrado. Isso aqui morre. 2y vezes x, 2yx, 2y vezes menos y, menos 2y ao quadrado. E o 1 vezes isso aqui é o próprio, então não preciso tê-lo aqui. Simplificando ainda aqui, ainda dá, ó. Deixa eu copiar isso aqui. Ó, menos 2y ao quadrado mais y ao quadrado fica, eu posso cortar esse aqui, ó, subtraindo daqui, e fica aqui só menos 1, né? Menos y ao quadrado, ó. Porque, ó, menos 2y com mais y ao quadrado fica menos y ao quadrado. Isso aqui fica isso. Dormir lá. Agora, ó, o que é que eu posso fazer? Substituir aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar isso aqui. Eu quero provar isso, né? Então, quem é Zx? Quem é Zx? Eu vou substituir. Zx é isso aqui, ó. X vezes Zx. Mais. Quem é Zy? Zy é isso aqui, ó. Vamos substituir aqui no lugar de Zy. Isso tudo tem que ser igual a Z. Vamos provar que isso aqui é igual a Z. Aqui vamos ter que multiplicar tudo, né? Complicadinho. Essa era uma das mais complicadas. Beleza? Eu sou teu fã, Victor. Ó, X. Quem é teu pai? Sabia? Quem tá com o microfone aberto aí? Não lembra, né? Eu interferi na tua criação. Eu vi. Que merda, velho. Vou desativar teu microfone, cara. Então, ó, multiplicando esse x aqui por todo o numerador, já que x está multiplicando tudo, vai ficar x vezes x ao quadrado, x ao cubo, x vezes 2xy, fica isso aqui ao quadrado. E x vezes y ao quadrado fica x, y ao quadrado. Então, esse x daqui morre. O que eu fiz? Multipliquei ele por todas essas parcelas aqui. Ficou x vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes isso com menos 2x ao quadrado do y. E x vezes y ao quadrado, x, y ao quadrado. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou pegar esse y e vou multiplicar por tudo isso aqui, ó. Então, y vezes essa parcela aqui vai ficar 2y ao quadrado. Y vezes y ao quadrado, aqui fica y ao cubo. E y vezes isso fica um y aqui. Aí, esse y morre. Esse parênteses também. Deixa eu tirar esse parênteses daqui, que não precisa ele, não. Ó, o que eu posso fazer aqui ainda? Ó, os denominadores são iguais, então eu posso tirar o MMC.
O MMC é isso aqui mesmo, ó. Já que é igual, aqui é igual, eu posso somar essas frações. Vamos somar essas frações. Então, somando aqui, ó, o denominador é igual, eu baixo jogar isso aqui em cima. Entendeu? Isso aqui vai embora. O que é que eu fiz? Só somei, já que aqui é igual, eu somei isso mais isso. Então, o que é que eu posso cortar? O que é que eu posso pôr em evidência? É só você verificar aí. Vamos ver o que é que tem para fazer aí. 2, ó. 2x ao quadrado y. Onde é que eu tenho isso aqui? X ao quadrado y. X ao quadrado y. Tá aqui, tá vendo? Menos 2x ao quadrado y. Vou até copiar na outra linha. Vamos lá. Menos 2x ao quadrado y mais x ao quadrado y. Porque aqui é multiplicação, a mesma coisa. Então, essa parcela e essa, ó, é só tirar esse 2 daqui e fica menos, não é isso? E essa parcela some. Ó, menos 2xy com mais yx ao quadrado, eu corto 1 daqui, já que aqui eu tinha 2 vezes, ficou só 1. Esse outro, ó, xy ao quadrado, xy ao quadrado, aqui, ó, aqui é 2xy ao quadrado menos xy ao quadrado. Posso cortar 1 também, né? Eu posso cortar esse todinho aqui. No lugar disso aqui fica só 1. Então, fica assim. O que é que eu posso fazer mais? Vamos pôr em evidência alguma coisa aqui, ó. Vamos pôr x ao quadrado. Eu tenho x ao quadrado aqui, eu tenho x ao cubo aqui, ó. Certo? Então, eu vou pôr x ao quadrado em evidência. X ao quadrado está em evidência. Eu vou abrir o parênteses. E aqui é x ao cubo, fica só x, né? Oh. Putz. Mas às vezes esse Word, ele me cansa. Deixa eu ver aqui. Eu vou pôr o x ao quadrado em evidência. Aí sobra só o x. Porque, ó, x ao quadrado vezes x é x ao cubo. Menos, como o x ao quadrado está em evidência, fica só o y. Olha só. Olha isso aqui, ó. X ao quadrado vezes x é x ao cubo. E x ao quadrado vezes menos y é menos x ao quadrado y. Tá vendo? Esses dois termos aqui ficou igual a isso aqui, ó. Se você multiplicar isso aqui por esse, dá isso aqui. Da mesma forma, eu posso fazer para esse termo aqui, ó. Pôr y ao quadrado em evidência. Se eu pôr y ao quadrado em evidência, aqui fica um parênteses, porque fica y ao quadrado vezes x. E aqui, y ao cubo, vai ficar um y. Porque y ao quadrado vezes y é y ao cubo. E agora, ó, o que é que eu posso fazer mais? Eu tenho x menos y aqui e eu tenho x menos y aqui. Eu posso pôr ele em evidência. Deixa eu copiar aqui. Se eu pôr x menos y em evidência, posso pegar. Sobra quem aqui? Sobra o x ao quadrado e o y ao quadrado. Ó.
é isso? Faz isso. Assim, ó. Por quê? Porque tem x menos y aqui e tem x menos y aqui. Eu coloquei em evidência, sobrou x ao quadrado mais y ao quadrado. Ó. Agora eu posso cortar aqui, ó, já que isso aqui é uma multiplicação, ó, e eu tenho x menos y aqui, eu tenho x menos y embaixo, que está ao quadrado, eu posso cortar uma parte, isso aqui com um daqui de baixo. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Cortando esse aqui, ele vai sumir. E cortando, que eu cortei um daqui de baixo, ficou só um. Ficou x menos y. Deixa eu só... Cortei aqui, ó. Cortei esse com esse aqui. Como aqui tinha elevado ao quadrado, ficou só um. E se você observar aqui, ó, quem é isso aqui, ó? Isso aqui é o z, ó. Olha o z lá em cima, ó. Quem é z? Z é x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x menos y, ó. Z é x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x menos y. Então, isso aqui é igual a z. Então, é como se deu assim, ó. Z igual a z. Porque isso aqui é o próprio z. E aqui está a demonstração desta questão. Olha só o tamanho. E aí? Deus me livre, pessoal, dessa na prova aí, pessoal. Grande demais. É grande demais, não tem um jeito mais, um método hard, que o povo fala para dar. Tem não. Meu Deus do céu. Mas é assim mesmo. Bora ver agora eu vou deixar como... Não sei nem se vale a pena eu avançar conteúdo. Eu tô vendo aqui, rapaz, vocês estão... Tem pouca gente entrando nas aulas, cara. Olha, na semana passada mesmo, eu tava dando aula e quando foi umas 9 e pouco eu fui olhar, não tinha mais ninguém. Ou tinha 1 ou 2, sei lá. E na passada eu até avisei lá, meus dados caiu. Aí Pois é. o Wi-Fi não estava funcionando, aí meus dados quando acaba é só o WhatsApp. Então, aí eu fiquei dando aula, quando eu olhei aqui tinha só 1 ou 2, cara. Entendeu? Agora, por exemplo, só tem 3. O que está acontecendo? Cadê o povo? Aí eu não sei, eu comunico lá no grupo, lá na hora que só manda o link, já comunico, aula hoje, pã. E outra coisa, Tá todo mundo lá também. tem que saber que o horário da aula é esse, é toda segunda. Entendeu? Só basta acessar o link. Aí fica complicado. Mas bora fazer um exemplo aqui de ordem superior, aí na aula que vem eu faço exercícios. Então, o que seria as derivadas de ordem superior? Né? Resumindo em poucas palavras, seria a derivada da derivada. Ou a derivada da derivada da derivada. Né? Por exemplo, se eu tenho uma função f de xy, se eu tenho uma função f de xy, e se eu quero derivar essa função ou em relação a x ou em relação a y, não interessa, que seriam as derivadas parciais, né? Eu tenho fx e eu tenho meu fy, ou seja, considerando a função com duas variáveis, x e y, eu tenho duas derivadas parciais, eu tenho df dx, df dy. Isso para a primeira ordem, porque é a primeira derivada. Agora imagine se eu quiser derivar essa nova função. Se eu quiser derivar aqui, ó, esse novo resultado, esse df dx e esse df dy. Observe que para cada derivada parcial vai produzir duas novas funções, ó.
esse novo df dx produziu uma derivada da derivada em relação a x, que aí eu vou chamar de d2f dx2. Isso aqui é uma nomenclatura complicada. Uma nomenclatura mais simplificada seria essa aqui, ó, fxx, que significa que é a derivada de f em relação a x, aí depois você deriva de novo em relação a x. Ou seja, derivei duas vezes em relação a x. Por isso que chamada fxx. Fxy significa que é a derivada parcial de y da derivada da função parcial em relação a x. Ou seja, eu derivei primeiro em relação a x e o resultado eu derivo em relação a y. Isso aqui é uma nomenclatura, viu? Aí aqui também é outra nomenclatura, aí vai depender dos autores. Da mesma forma, eu posso fazer isso aqui para o fy. Como produzir uma derivada parcial em relação a y, eu posso derivar essas duas aqui e obter mais duas derivadas parciais. Aqui ficou dx, df, dy, ou fyx, e ficou aqui embaixo fyy. Deu para entender isso aqui ou não? Será? Entenderam? Gente. Meio confuso um pouco. Só o Vitor que se manifesta. Cocô. Tá. Minha internet tinha caído, voltou agora. Ixi. Depois você assiste lá no YouTube. Mas resumindo, a derivada da derivada. Eu vou fazer uns exemplos aqui, aí vai ficar simples. Né? Vamos pegar um exemplo assim. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Uma funçãozinha simples, onde eu quero que vocês determinem a derivada de segunda ordem de f em relação a x duas vezes, ó, por isso que está x ao quadrado. A derivada de segunda ordem de f em relação a y duas vezes. Então, você vai derivar, nesse caso aqui, você vai derivar em relação a y. E depois vai derivar em relação a y de novo. Aqui, você vai derivar em relação... a derivada de segunda ordem em relação a x e depois em relação a y. E aqui você vai derivar em relação a y e depois em relação a x. Aí vai depender da nomenclatura. Ok? Então, bora fazer esse exemplo aqui, ó. Vamos copiar aqui x ao quadrado y. Opa. Menos xy quadrado, menos x quadrado, mais 2x, mais 2x, menos y. Então, a minha função é essa aqui, e eu quero determinar as derivadas de segunda ordem dessa função. Ok? Vou colocar aqui. Derivadas de segunda ordem. Existem as derivadas de terceira ordem, de quarta ordem, assim vai. Por isso que é de ordem superior. É sempre a derivada da derivada da derivada, né? Então, se eu tenho uma função com duas variáveis,
eu vou ter a derivada em relação a x e eu vou ter a derivada em relação a y. Né? Eu vou ter aqui, ó, o f x, porque é a derivada em relação a x. Eu vou ter também a derivada em relação a y. Isso aqui são as minhas primeiras derivadas de primeira ordem, que só conhecido como as derivadas parciais, fx e fy. Então, vamos derivar aqui em relação a x. Ó. Derivando isso aqui em relação a x. Vamos lá. Quem é a derivada de x ao quadrado? O 2 desce. E o x ao quadrado fica só x. A derivada de x ao quadrado é 2x. O y permanece porque ele é constante. Menos. Quem é a derivada desse termo aqui? Ó? Quem é a derivada de x? A derivada de x é 1. Ó. Então, esse termo sai. Fica só o y ao quadrado, que é minha constante. Opa. A derivada de 2x. A derivada de 2x é 2. Ó. E a derivada de menos y? A derivada de menos y é 0. Ok? Então, isso aqui é a derivada em relação a x. Vamos ver a derivada em relação a y. Derivada em relação a y. O x ao quadrado agora é constante. Ó. O x, na verdade, ele é constante. Portanto, x ao quadrado também é constante. Então, quem é a derivada de y? É 1. Então, fica 1 vezes x ao quadrado. Fica o próprio x ao quadrado. Aí, a derivada disso aqui, ó, de y ao quadrado, esse 2 vem para cá multiplicando. Então, esse y ao quadrado fica y. Né? Porque aqui fica menos 2xy. A derivada de 2x é 0, porque x é constante. E a derivada de menos y é menos 1. Então, fica assim. Então, olha só, eu tenho fx e fy, eu tenho duas novas funções. Para determinar a derivada de segunda ordem, eu vou ter que pegar cada função dessa e derivar duas vezes em relação a x e em relação a y. Depois eu vou pegar essa daqui e vou derivar em relação a x, e depois eu vou derivar em relação a y. Ok? Portanto, aqui são 4 derivadas de segunda ordem para uma função de 2 variáveis. Para uma função de 3 variáveis, ó, ele tem 3 derivadas de primeira ordem, que é o fx, fy e fz. E cada derivada possui mais 3. Então, são 9 derivadas de segunda ordem para uma função com 3 variáveis. Então, pegando essa função aqui, calculando a derivada de x, ou seja, pegar a derivada parcial em relação a x e derivar em relação a x novamente. Então, se eu derivar isso aqui em relação a x, ó, quem é a derivada de 2xy? O x é constante, o x é a minha variável, né? O y é constante, então fica 2y. Quem é a derivada de y ao quadrado? 0. Quem é a derivada de 2? 0. Porque y é constante. Y ao quadrado e 2 é a mesma coisa, são constantes. Então, isso aqui deu 0. Então, ó, se eu derivar de novo isso aqui em relação a x, deu 2y. Aí eu vou pegar essa nova função agora, ó, e vou derivar ela em relação a y. Eu vou ter o fxy. Isso aqui é na minha nomenclatura. Eu quero assim. Vocês vão indicar o que essa primeira letrinha foi a primeira derivada.
e a segunda letrinha já é da segunda derivada. Então, vamos derivar isso aqui em relação a y. Derivando isso aqui em relação a y, derivada de 2xy em relação a y, fica só o 2x, que a derivada de y é 1. A derivada de menos y ao quadrado é menos 2y, né? O 2 desce, ó, fica 2y. E a derivada de 2, que é uma constante, é 0. Então, portanto, eu tenho aí as derivadas de segunda ordem, ó, fxx e fxy, para essa função aqui. Ó. Falta ainda dessa aqui. Ó. Então, vamos calcular dessa outra. Calculando aqui o fyx, que aqui foi o fxy, agora é o fyx. Ou seja, vou pegar isso aqui e vou derivar em relação a x agora. Ó. Que é a derivada de x ao quadrado? 2x. Que é a derivada disso aqui em relação a x? Ó. O x é 1, ó. Então eu tiro aqui, fica menos 2y. E a derivada de menos 1 é 0. E ainda falta a derivada dessa função em relação a y, que é o y. Ou seja, derivar essa parte aqui em relação a y. Derivando em relação a y, isso aqui é 0, porque não tem y. Que é a derivada de menos 2xy em relação a y? 2x. E de menos 1 é 0, porque é uma constante. Pronto. Assim eu tenho minhas 4 derivadas parciais de segunda ordem desta função aqui, ó. fxx, fxy, fyx e fyi. Ai, desculpa. As 4 derivadas parciais. E aí? Entenderam ou não? Derivada de segunda ordem. Não. Hã? Mais ou menos, mais ou menos. Explicado. E aí, Angélica, você tá calada? Uai, entendi, né? Mas é tudo questão de prática, então. Tudo o quê? É tudo questão de prática, então bora Isso. estudar mais. Mas é isso mesmo, gente. É só praticar. Tem que fazer muito exercício, porque senão não aprende, não. É de se esforçar mesmo. Vocês têm que se esforçar. Deixa eu só colocar aqui a fonte. Peraí. Não vai descarregar o computador. Tem que exercitar. Ó. Tem que fazer muitos exercícios. E, inclusive, eu estou pensando em deixar isso aqui. Cadê? Aqui, ó, para vocês exercitarem. Quantos exercícios tem aqui? 15. Tá vendo? 15. Fazer mais uns aqui. Vamos pegar essa aqui com 3 variáveis, ó. Exemplo 2. Y é x mais x ln de z. Vamos lá. Y é x. Deixa eu copiar essa função. Isso. Pronto. Ai, ai, ai.
Y é X mais X é ln de Z. Aí. Então, ó. Tem três variáveis, né? Olha só. Eu quero que vocês calculem aqui as derivadas de segunda ordem dessa função. Eu vou dar um tempo para vocês, vou só começar a explicar e eu quero que vocês façam aí. Peguem uma caneta, um lápis ou um papel, o que for, e pode ser até o próprio Word, e façam essa questão. Então, por enquanto, eu quero que vocês calculem três coisas. Ó, como é uma função com três variáveis, você vai ter que calcular a derivada em relação a x, a derivada em relação a y e a derivada em relação a z. Vamos lá, eu vou querer ver a tela de cada um ou o caderno de cada um, viu? Aqui, ó, primeiro exercício. Pegue essa função e encontre as derivadas parciais em relação a x, y, z. Lembrando que isso aqui são as derivadas de primeira ordem. Aí, depois, para cada resultado aqui, ó, eu vou ter mais 3 derivadas parciais para cada um. Portanto, serão 9. Mas, inicialmente, agora, eu quero que vocês calculem essas 3 aqui. Vamos lá. Para essa função aqui. Façam aí e depois me apresentem aí para eu dar uma olhada. Vou botar lá na tela. Quando vocês copiam, eu vou tomar uma água aqui. E aí, gente, se dá conta? Eu não dou conta, não. Não sei nem o que é pra fazer. Buguei aqui.
Terminaram? E aí, pessoal? Vamos lá. Vou ver as telas aí de vocês. Ver quem tá fazendo. Começar aqui pela ordem. Angélica. Não, professor, porque vocês começam justo comigo. Hã? Porque vocês começam justamente comigo, aí já é uma... Ué, você é na letra A, ué. Aí a culpa não é minha se meu pai me deu um nome com A. Não, professor, eu tô fazendo aqui, mas sei lá, não tô entendendo, não. Ainda não De tá conta, entendendo, não. não? Hã? Quem fez? Me mostra aí. Alguém? Elias, João Vitor, Vitor. De conta, não, professor. Cara, me mostra qualquer coisa, bicho, nem que esteja errado. Eu quero ver alguma coisa. Como assim? Tem que tentar fazer. Eu tô tentando aqui, professor. Não sei. Eu tô Me tentando. mostra. Me Acabei de mostra. mostrar. Hã? Peraí. Deixa eu. Compartilha a sua tela aí. Não, tá incompleto ainda. Tem nada, não. Eu não sei se mais ou menos é assim. Tô tentando adivinhar aqui como é que é. Me mostra, cara. Tá na tela aí, pessoal. Tá não. Uai, o meu tá aparecendo aqui. O meu tô no Ué. notebook. Você tem que compartilhar a sua tela, cara. Como é que eu faço isso mesmo? Tem aí do lado inferior direito. Uns botãozinhos assim, compartilhar a tela. Compartilhar tela, Peraí, eu tô meio. Não tô sabendo mexer aqui, não. Achou não? Eu tô no computador, eu tô no notebook. E é no computador mesmo que compartilha. Aí tem que apresentar a tela inteira, uma janela, Pronto. uma guia do fundo. Coloca a tela inteira. Clica lá nela e coloca a tela inteira. Não sei se foi. Foi. Vamos! Espera aí. Deixa eu ver aqui. Mas é no papel. Oxê! Foi no papel, no caderno. Tô mostrando na tela aqui, ó. Não, cara. Você tem que ser na tela do seu computador, tá? Eu tô vendo a tela do seu computador, cara. Como é que eu vou ver o papel? Não, eu não fiz no papel, não. Tu fez em quê? Tô fazendo. Não, eu não fiz no Word, não. Eu tô fazendo no caderno aqui, tentando fazer. No caderno só teria como eu ver se você... Deixa pra lá. Se você tirasse uma foto, botasse aí alguma coisa, entendeu? Peraí, tentar bugou aqui. Não, então deixa pra lá. Vai tentando aí, eu vou fazer o meu aqui. Fez Tá no bom. caderno. Ixi.
Bugou isso aqui. O que que é isso aqui? Eu saí, Rabson. Não sei como ninguém tá. Eita, só o coronavírus aí, ó. O que é essa tela aí? Estão vendo o que aí agora? Tô vendo derivadas de Agora. segunda ordem. Tá vendo a tela, né? Aham. Mas e por Agora que isso bugou aqui de tá- novo. Ah, quando eu volto para cá, por que que tá assim? Aqui. E agora, deixa eu ver aqui. Ah, acho que eu já sei por quê. Tá vendo aqui tranquilo, né? Sim. Então bora lá, ó. Vamos encontrar, eu tenho essa função, 3 variáveis, ó, f, x, y, z, ó, tem uma variável y, tem uma variável x e tem a variável z. Portanto, para calcular as derivadas parciais de primeira ordem, são 3, fx, fy e fz. Depois eu vou calcular as de segunda ordem. Porque para calcular de segunda ordem, eu preciso as de primeira ordem. Eu preciso calcular as derivadas daqui para depois calcular as derivadas das derivadas. Então, bora lá. Para calcular o fx, eu vou calcular em relação a x. Então, calculando a derivada disso aqui em relação a x, ó, vamos copiar isso aqui. Tem a derivada, o y é constante. Tem a derivada da exponencial. Derivada da exponencial é ela mesma. Então, a derivada de x é ela mesma. Como está o y, portanto, permanece. A derivada disso aqui é isso aqui mesmo. Mas a derivada disso aqui em relação a x. ln de z é constante. Que é a derivada de x? A derivada de x é 1. Então, fica ln de z. A derivada em relação a x é isso aqui, ó. Não, senão eu acho que Em relação a y. deixa eu dar. Derivada disso aqui em relação a y. É um- Como isso aqui é constante, a derivada de y é 1. Olha o painel fora aí. Isso aqui morre. Em relação a y. E isso aqui em relação a y, como não tem y, é 0. Agora, em relação a z, aqui não tem z. Então, como eu estou derivando em relação a z, as outras variáveis ficam A resposta vai constantes. dar Então, isso 2. aqui é 0. A derivada em relação a z aqui, ó. Aqui o x é constante, que é a derivada do ln. Do ln, lembram? Lá no cálculo 1, é 1 sobre esse argumento aqui. Então, isso aqui vai ser 1 dividido por z. Isso aqui vai ser... Deixa eu colocar aqui uma fraçãozinha. Isso aqui vai ser 1 dividido por z. Pronto. Que é a mesma coisa de x dividido por z. Vou até deixar assim. X dividido por z. Então, ó, eu tenho as 3 derivadas parciais. Agora, só que eu quero nesse exemplo as derivadas de segunda ordem. Então, para cada derivada dessa, eu vou derivar de novo em relação a x, em relação a y e em relação a z. Entenderam? Então, eu vou pegar isso aqui, ó. Só essa daqui, ó. Vou até dar uns... Como é que eu faria? Eu queria botar umas setinhas aqui. Mas não vai. Vou até colocar assim. Derivadas. Primeira ordem. Isso aqui são as derivadas de primeira ordem. Vou deixar isso aqui. Que é a minha função. E aqui eu vou chamar derivadas parciais. Derivadas parciais, só para ficar
Aqui é um exemplo. Aí as derivadas de primeira ordem ficaram essas aqui. E agora eu vou calcular as derivadas de segunda ordem. Então, as derivadas de segunda ordem, agora você já esquece a função. Você já vai olhar para aqui, ó. Imagine que cada exemplo desse, cada derivada parcial dessa é um exemplo. É como se isso aqui fosse a sua nova função e eu estou pedindo para você derivar. Então, vamos olhar para isso aqui e calcular o f xx, ou seja, é a derivada disso aqui em relação a x. Então, para derivar isso aqui em relação a x, ó, quem é a derivada da exponencial? É ela mesma. Então, o y é constante, isso aqui permanece. E a derivada disso aqui em relação a x? Como isso aqui não tem x, ó, é zero. Então, a derivada fxx é isso aqui. Agora eu preciso calcular a derivada disso aqui em relação a y. Lembrando que são 9. 3 para cá, 3 para cá e 3 para cá. Então, a derivada disso aqui, né, em relação a y. Em relação a y, a derivada de y é 1, então, vezes é x é o próprio a exponencial. Como isso aqui não tem y, a derivada é 0. Agora eu preciso dessa derivada em relação a z. fx. A derivada disso aqui em relação a z, ó. Aqui não tem z. Se não tem z, é 0. E a derivada do ln de z é 1 sobre z. Então, isso aqui, derivada do ln é uma fração, né? Que é 1 sobre z. Então, ó, calculei as derivadas de segunda ordem dessa primeira função aqui, ó, que é f de x em relação a x, em relação a y, em relação a z. Agora eu vou pegar essa outra função e vou calcular em relação a x, em relação a y, em relação a z. Então, pegando essa função aqui, ó, quem é a derivada dela em relação a x? A derivada da exponencial é ela mesma. Então, fica isso aqui, já está respondido. Agora, eu vou pegar e vou dividir, eu vou derivar em relação a y. Derivada em relação a y. E a derivada disso aqui em relação a y? Não tem y, então é 0. É a derivada disso aqui em relação a z. Tem z aqui? Não tem z. Se não tem z, é 0. Agora vamos pegar a derivada daqui, ó. Derivar em relação a x. Olha o x aqui. Tem x aqui, né? Aqui eu posso fazer pela regra do quociente, ou eu posso fazer de maneira direta, ó. Que a derivada de x é 1, então fica 1 sobre z. Porque esse z é uma constante, z é um número. De novo aqui, ó. Em relação a y. Opa. Em y.
Não tem y. Então, é tudo constante, a derivada é zero. Por fim... Em relação a z, cz. Vamos aplicar a regra do quociente aqui, ó. Então, a regra do quociente é a derivada da primeira em relação a z é zero, vezes a de baixo, que é z, menos a primeira, que era x, vezes a derivada de z em relação a z, que é 1, sobre z ao quadrado, né? Sobre o denominador ao quadrado. Se você simplificar isso aqui, ó, 0 vezes z, só copiar isso aqui. Mas pode deixar aqui, viu? 0 vezes z é 0, x vezes 1 é x, esse menos pode vir para cá, fica menos x sobre z ao quadrado. Então, olha só, eu tenho aqui 9 derivadas parciais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 derivadas parciais de segunda ordem. Isso porque o meu exemplo era uma função com 3 variáveis. Normalmente a gente trabalha só com 2, mas pode ser que apareça 3 variáveis também. E aí? Sua tela ainda está visível. E agora? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vocês têm que exercitar, cara. Vocês têm que exercitar. Não adianta. Tem que fazer isso aqui, ó. É verdade. Vocês têm que fazer isso aqui. Eu vou deixar isso aqui lá no SEI também, né? Vou deixar essa aula também para vocês ficarem revendo, estudando de novo. Ó, e fazer esses exemplos. Aconselho a quem não estiver entendendo a derivada de primeira ordem, não vir logo para cá, porque só vai saber fazer as derivadas de ordem superior, que é as de segunda ordem, de terceira ordem, se tiver entendendo as de primeira ordem. Então, antes de vir fazer esses exercícios aqui, ó, vocês vão ter que trabalhar nesses exercícios aqui, ó, esses que eu passei na aula passada. Exercícios de primeira ordem, derivadas de primeira ordem, parciais. Façam esses 22 exemplos aqui, exercício, 22, tem mais aqui, ó, 23, 24, 25. Entendeu? Se não treinar, gente, ó, tem que exercitar, ó, pega isso aqui, ó, YNX, pega esse outro. São só exemplos bem simples, mas que se você começar a fazer vários, vocês vão pegando o ritmo, vão pegando experiência, e aí não vão sentir dificuldade quando passar para a segunda ordem. Agora que eu posso fazer 200, eu posso fazer os exemplos do livro todo. Se vocês não sentarem, pegar a caneta e forem resolver, não vão aprender não. Só olhando não aprende não. É difícil aprender assim, vendo só uma pessoa fazer. Entendeu? Tem que fazer. Então, como complemento da aula de hoje, eu vou recomendar que vocês, já que vocês não fizeram esses aqui, vocês terminem de fazer esses aqui, ó. Peguem agora esse restante do tempo. Pega a aula para quem não assistiu, vê lá no YouTube que eu fiz ensinando
E com a aula de hoje também, talvez já dê para vocês resolverem isso aqui, ó. Essas aqui só são de primeira ordem. Faz essa daqui. Depois vocês vão para essa de segunda ordem, que eu vou postar lá também na plataforma SEI para vocês exercitarem. Certo? Beleza, beleza, Ok. Felipe. Qualquer coisa, manda mensagem aí que eu vou estar aqui online, viu? Qualquer coisa, aproveita esse tempo aí. Enquanto isso, eu vou preparar esse vídeo aqui para upar e mandar para o YouTube e postar esses exercícios lá na plataforma. Tá bom. Tranquilo? Então, boa semana a todos. Fiquem com Deus. Um abraço e tchau. Boa semana, pessoal. Alô, professor, bom final de semana. Ixi, já? Boa semana. Boa noite. Uai, que eu não vou ver o senhor. Feliz Tá. bom feriado. Amanhã é feriado? Não, é porque eu não vou ver o senhor essa semana ainda, entendeu? Ah, beleza. Bom feriado aí pro senhor aí. Tá bom. Comemora Falou. nosso dia aí. Obrigado. Até mais. Alô. Deixa eu ver aqui. Interromper compartilhamento. E interromper gravação.